Este evangelho do domingo 15 de novembro de 2020, Mateus 25, 14 a 30, nos deixa inquietos. Quer dizer, Deus é capaz de jogar um pobre coitado que não fez nada, acusá-lo de preguiçoso e projetá-lo no escuro e no ranger de dentes. O nosso evangelho de hoje, desse domingo, é o que trata dos talentos. Os talentos. É uma parábola composta de personagens, agentes adequados ao tempo da comunidade de Mateus, que hoje provavelmente soariam a nós estranhos, né? Patrão, empregados, propriedade, viagem do patrão, entrega de todos os seus bens aos empregados e tal. Eu, inclusive, mudarei um pouco na reflexão alguns destes agentes, alguns nomes desses agentes. Mas é a parábola que trata dos talentos. E o primeiro ponto destacável aqui é a questão do uso dos talentos que todas as pessoas têm. Isso, desde o início, a parábola já deixa claro que todos os seres humanos são dotados de talentos, de enormes possibilidades de intervir na realidade e transformá-la. Nenhum ser humano é incapaz, nenhum ser humano é ausente de potencial. Isto é claro na parábola. Então aqui, Jesus, ao assemelhar Deus a esse proprietário, ao patrão, ele demonstra a fisionomia do Deus Yahvé, do Deus em quem ele crê, que ele prega, que conhece o ser humano e que vê nos seres humanos grandes possibilidades. A palavra talento aqui, na verdade, se refere a uma medida. Mas mais do que medida, ela também pode ser chamada de ouro. E não é pouco ouro. Cada talento tem o valor comparado a 34 quilos de ouro no tempo da parábola. 34 quilos de ouro, isso não é pouco. Então, Deus aqui, de acordo com a parábola, o proprietário, o patrão, entrega aos seus trabalhadores talentos. Isto é, confia que eles desenvolvam ainda mais os seus talentos, os seus dons, que equivalem a muitos pesos de ouro, a muitos valores. É uma aposta no ser humano, nos trabalhadores. Porque, na verdade, o patrão aqui, proprietário, entrega os seus bens a trabalhadores, confia que eles desempenharão as suas tarefas de modo absolutamente competente e adequado, porque eles são dotados de talentos. Então, o Deus de Jesus, o nosso Deus, é um Deus que sabe dos nossos talentos. Muitas vezes, como nós veremos aqui, quem não sabe dos seus próprios talentos são as pessoas. Mas Deus sabe que nós somos dotados de talentos. O segundo ponto que destaco aqui na reflexão desta parábola, na reflexão do Evangelho, é que o proprietário, aqui chamado de patrão na parábola, o próprio Deus,
se ausenta, porque ele entrega tudo, todos os seus bens, aos talentos dos seus trabalhadores. Não precisa se fazer presente no ambiente de trabalho e de produção dos seus trabalhadores. Ele confia, inclusive, na ética produtiva dos seus trabalhadores, na intervenção do trabalho deles, na multiplicação dos seus talentos. Confia que a capacidade de multiplicação será desenvolvida neles. Não é um Deus que se ausente por ter esquecido, por ter abandonado, como nós veremos logo a seguir. Mas é um Deus que confia, sem uma supervisão fiscalizante, sem uma supervisão enervante, sem uma supervisão policialesca, mas a presença da graça nas pessoas que produzem, que atuam. O terceiro ponto a destacar aqui, pelo menos na minha visão, na leitura que faço desta parábola, é que o proprietário volta. A parábola se inscreve no ambiente de várias parábolas que tratam da vigilância. Como nós vimos no domingo passado, com o evangelho das 10 virgens, 10 moças, que deveriam se manter atentas, porque o noivo podia chegar a qualquer momento e abrir a porta. Aqui também não se sabe quando voltará o proprietário, quando Deus voltará para avaliar todo o trabalho, toda a produção. Portanto, é preciso produzir sem parar. Então, a confiança dele nos seus trabalhadores também é acompanhada de uma avaliação ética. Eles mesmos, coletivamente, devem avaliar a sua produção e aumentá-la cada vez mais. E ele volta. Ele volta e se reúne para avaliar todos. Se reúne com eles para que juntos participem da avaliação. E é muito interessante que ele demonstre gratidão pela produção dos seus trabalhadores. No caso aqui, Jesus falando sobre os seus próprios discípulos, gratidão a eles por terem se desdobrado e desdobrado os talentos, conforme informa a parábola. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos. Cada um deles dobrou o número de talentos. Lembrando que cada talento valia 34 quilos de ouro. Há uma alegria, então, graças à multiplicação dos talentos. E o proprietário, o patrão aqui, convida, então, aqueles que produziram a se alegrar com ele, a participar da festa. E nós vimos como é que Mateus trata da festa. No domingo passado nós vimos que a festa da alegria do reino é como um casamento. No outro momento, Mateus trata como as bodas, onde há intensa alegria. Se nós quiséssemos convidar Lucas para nos ajudar a entender Mateus, Lucas compararia esta grande alegria com a volta do filho pródigo, e a reunião de todos numa festa, com danças, com muita alegria, pela volta daquele que é seu filho. Então, esses que desenvolvem os talentos, esses que agem, esses que atuam, esses que não se omitem, esses que progridem, esses que crescem, contam com a alegria de Deus, com a alegria do reino, com a festa do reino, que é permanente, que é típica da realização das pessoas como seres humanos, não como consumidores, mas como seres humanos que agem para mudar o mundo. E finalmente há aqui uma nota, o último ponto que quero tocar, é uma nota de tristeza na parábola.
a parábola como que conclui mal. Conclui diversamente do ritmo que ela seguia, valorizando os dois que receberam talentos e que os multiplicaram. Quando o proprietário se depara com para quem ele tinha dado um talento. E aqui não importa o número de talentos, o que importa é a ação, é a prática para aumentar ainda mais os talentos. E ele se deparou com um que justificou que ele é um Senhor severo, que colhe onde não planta, que ceifa onde não semeou, justifica que ele teve medo de produzir e enterrou o talento. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O único talento que ele tinha. O único talento do único que se reuniu eram 3. 2 produziu, a grande maioria, 2/3 produziu. A grande maioria da humanidade produziu. 1 não aumentou o seu talento. Por causa do medo. Então a nota triste aqui é que o medo, de acordo com a parábola, introverte as pessoas. Leva as pessoas a imaginarem um Deus carrasco, um Deus punitivo, um Deus castrador, um Deus pronto a jogar todo mundo no inferno. Então se escondem, enterram seus talentos, enterram seus potenciais, enterram seus desenvolvimentos e fogem, se omitem. Jesus aqui quer se referir fazendo uma comparação para os seus discípulos, visto que ele conta esta parábola ainda quando está em Jerusalém, está no templo, aquela briga, aquele confronto lá, depois de ter virado as mesas, ter usado chicote para expulsar os vendilhões do templo, ele foi afrontado por fariseus, saduceus, e é para eles que ele também conta esta parábola, porque eles se comportam como este aqui. Para eles o que importa são as regras que inibem, as regras que amedrontam, as regras que desenham um Deus absolutamente em processo permanente de julgamento. Não um Deus da graça, mas um Deus do juízo. Não um Deus libertador, mas um Deus opressor. Não um Deus que caminha com o seu povo, mas um Deus que se ausenta e depois volta para castigar e para punir. A lição desse ponto é que cada vez que temos medo, nós enterramos os talentos. Cada vez que não ousamos, nós enterramos os talentos. Cada vez que não somos capazes de dar um passo, mesmo que seja inseguro, nós enterramos os talentos. E as consequências são drásticas, que é um outro ponto que deveríamos se levantar aqui. As consequências são drásticas, porque o reino que Jesus veio trazer não é uma festinha de fim de semana, não é um cultinho de louvores, de palminhas e de dízimos, não é uma missa com um ritual, começo, meio e fim, que todo mundo sabe como é que é e tal, sem surpresa, sem nada, e pronto. Não, o reino de Deus é compromisso, o reino de Deus é disciplina, o reino de Deus é desempenho, não há como se omitir, porque se não se envolver com o reino de Deus, se não aumentar os talentos, o massacre do Império Romano, o massacre da injustiça, o massacre da miséria, o massacre da exclusão, continuam. É necessário que nós nos envolvamos com o reino sem medo e desenvolvamos os nossos talentos. Quanto mais desenvolvemos os nossos talentos, mais libertação nós conquistamos. Quanto mais desenvolvemos nossos talentos, menos medo nós temos. Quanto menos medo nós temos, mais alegria, mais gozo, mais satisfação, mais libertação nós desfrutamos. Esta é a lição da parábola dos talentos para todos nós, hoje e para sempre. No Deus que é
pura graça, no Deus que incentiva a libertação, no Deus que não nos quer omissos, no Deus que não nos quer apenas em cultos, em missas, celebrando a vida toda, ou pedindo, mas que desenvolvamos os nossos talentos. E mais, ao desenvolvermos os nossos talentos, motivemos as pessoas a desenvolver os seus. Chamemos as pessoas a desenvolver os seus. Enriqueçamos as pessoas na experiência com este Deus que valoriza os talentos que nós temos. Parece-me que é disso que o mundo precisa hoje. O mundo não precisa de omissos. O mundo não precisa de preguiçosos. Estes serão jogados para fora, como muito bem diz a parábola. Jogados para fora. E não há, assim, nenhuma tergiversação, não há um rodeio. Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Então não há tergiversação. Não desenvolve o talento e o que tem ainda lhe será tirado. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Olha, abundância, mais. Quanto mais talentos, mais alegria, mais compartilhamento, mais libertação no mundo. Mas naquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este serve inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então não tem enrolação, não tem tergiversação, é seriedade, não é cara sisuda, não é cara amarga, não é azedume no fígado. Há muita alegria, mas há seriedade, há compromisso com o reino, porque o reino haverá de transformar esse mundo num mundo amado por Deus, onde não hajam os preguiçosos, os omissos, os indisciplinados, os descomprometidos, mas aqueles que se desenvolvem, crescem e ajudam as pessoas a crescer ao redor delas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.